Olá, seja bem-vindo ao canal Dilce do Nascimento. Esse espaço foi criado com um propósito que arde no meu coração: compartilhar a palavra de Deus de forma que alcance a sua alma, traga luz à sua mente e desperte vida no espírito. Aqui, a cada episódio, é uma conversa com o céu. Uma oportunidade de ouvir Deus no meio do silêncio, das dores e das inquietações da alma. Se alguma palavra tocar o seu coração, não guarde só para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente disso hoje. Vamos juntos? Que o Espírito Santo fale com você. E hoje estaremos falando sobre uma temática muito importante, onde o rendição. E quando falamos de rendição, o padrão é Jesus. Jesus é a nossa referência. O texto base que usaremos está em Lucas, capítulo 22, o versículo 44, que diz o seguinte: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gota de sangue que caíam no chão. Eu tenho convicção de que provavelmente você já tenha ouvido esse texto, este versículo. Relata o exato momento em que Jesus vai até o Getsemane, momentos antes dele entregar ali a sua vida para o cumprimento do seu propósito, que era realmente morrer na cruz para salvar a humanidade. Neste cenário, que é o Getsemane, e Getsemane é um lugar da prensa de azeite, e quando nós olhamos para o esmagamento da azeitona, aquele primeiro processo é onde é tirado o azeite extra virgem. Mas esse esmagamento, este primeiro momento, ele destrói então a azeitona. E é nesse cenário similar, fazendo aqui uma metáfora, que Jesus também tem o esmagamento ali da sua alma, da sua vontade. Jesus, ele sente dor. E esta dor não é só física, é emocional e é espiritual. A evidência é trazida por meio do seu corpo, na qual essa pressão da alma faz com que Jesus venha a suar sangue. Então, Lucas descreve isso muito bem. Ele diz então que, estando Jesus em uma agonia tão profunda, ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gota de sangue caindo sobre a terra. Aquele momento, Jesus, ele conversa com o Pai e ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele estava dizendo: se for possível, se tiver outra maneira de salvar a humanidade, que não seja na cruz, Pai, vamos fazer. Mas ao mesmo tempo ele se lembra: eu preciso cumprir o meu propósito de vida, eu preciso me render completamente. Ele diz: Pai, já não seja feita como eu quero, da minha forma, do meu jeito, da minha vontade, mas conforme a tua. Eu imagino que naquele momento Jesus, ele conseguiu visualizar o que seria a crucificação. Naquele momento, ainda que não fosse um momento real, a sua alma conseguiu sentir o que ele passaria. Ali foi um prelúdio do que ele enfrentaria. Então eu digo que Jesus se rendeu à vontade do Pai. E aí eu quero te deixar essa frase: rendição. Jesus é o padrão de rendição, porque ele nos ensinou como se render com coragem, mesmo na dor e na incerteza. E hoje eu estou aqui para te fazer um convite de também se render. E quando falamos de rendição, estamos falando de entrega, estamos falando de realmente nos colocarmos na mão do Senhor. E hoje
o convite é para que nós possamos entregar duas áreas da nossa vida. A primeira dela, entregar a sua dor. E a segunda, entregar o seu futuro. Dilce, por que você está falando de dor? Até o final dessa mensagem, você vai compreender que todos nós, diariamente, enfrentamos algum tipo de dor. Jesus, naquele momento, enfrentava uma dor que era emocional, que era psicológica, e aquela dor faz com que o seu corpo sinta ela e expresse ela na presença das pessoas e ali diante dos seus discípulos. Então vamos ao primeiro ponto. Entregue hoje a sua dor. Isaías 53:3 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías viveu muito antes de Jesus, mas ele consegue descrever exatamente o que Jesus enfrentou. Ele diz então o que Jesus passaria mesmo sem conviver com Jesus. Ele diz que Jesus foi rejeitado pelos homens. Jesus enfrentava a tristeza, ele era familiarizado com o sofrimento. E talvez você se pergunte, mas por que Jesus era familiarizado ali com o sofrimento? Eu imagino um Jesus alegre, um Jesus como The Chosen traz, um Jesus descontraído, um Jesus que sorria, um Jesus que, melhor do que qualquer um de nós, conhecia muito bem os efeitos, os benefícios ali do sorriso. Ele sabia o quão era importante levar quem estava ao seu lado a ter uma vida mais leve. Jesus, ele trazia leveza para aqueles que estavam à sua volta. No entanto, o seu coração se entristecia quando ele olhava para a humanidade, quando ele via os comportamentos humanos, quando ele via o sofrimento, quando ele olhava para as pessoas que eram rejeitadas, marginalizadas no seu tempo, esquecida, quando ele olhava para o órfão, para a viúva, para aquele que estava enfermo. Jesus sabia o que era a tristeza. Por quê? Porque ele sentia a dor do outro. O que o mundo chama de empatia hoje. Não apenas aquela dor, mas ele era capaz ali de entender o que acontecia no interior ali do ser humano. Então Jesus, ele sentiu dor nas 3 dimensões: a dor emocional, a dor espiritual e a dor física. Quando eu digo que Jesus sentiu dor emocional, é porque Jesus estava angustiado e com a alma profundamente abatida. Mateus 26:38 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava triste. Ele sentiu tristeza, angústia e principalmente solidão. Naquele momento, ele sabia de tudo que iria acontecer com a sua vida e ele sente essa dor. Jesus sentiu uma dor espiritual. Por que sentiu essa dor espiritual? Porque ele enfrentava o peso do pecado da humanidade, mesmo sendo um homem puro. Ele sentiu a separação e o abandono, uma antecipação da cruz e da ruptura momentânea com o Pai. Getsemane, lugar de prensa, lugar onde a alma grita e o corpo evidencia aquilo que ela sente. Ele enfrentava a batalha entre a vontade humana e a rendição total à vontade divina. Jesus sentiu dor física, Jesus suou sangue.
uma condição médica real, chamada de hematidrose, causada por uma extrema agonia emocional. Seu suor manifestou o peso da dor interior. Jesus sentiu a dor da rejeição, a dor da injustiça, a dor da humilhação, da traição e do abandono. Portanto, eu posso te dizer, rendição não é ausência de dor, é confiança em meio à dor. Jesus, então, se submeteu àquela rendição por algumas razões. Por quê? Jesus permitiu-se ser traído, com um beijo. Ele já sabia que entre eles, entre os seus discípulos, havia alguém que entregou o seu coração para Satanás. Alguém que se permitiu ser usado pelo próprio diabo. Mas ele sabia que todas as vezes que um homem, na sua dureza de coração, permite-se ser usado pelo inimigo, ele estará cumprindo um propósito para o Senhor. Porque, Deus, não porque o Senhor tem prazer de permitir que o homem se entregue às malícias da sua carne, mas porque Deus, ele não desperdiça nada. Jesus sente então o abandono pelos seus discípulos. Ele foi julgado injustamente. Ele foi humilhado publicamente. Eu não sei se você sabe o que significa isso. Se você já passou pela dor da humilhação, se você já passou, já sentiu, se você sabe descrever o que é ser abandonado. Talvez não, talvez você esteja aí e em meio a tanta dor que talvez você nem consiga discernir ela. A dor que Jesus sofreu permitiu que ele entendesse também a minha dor e a sua dor. Eu quero te dizer que ele não negou a presença de dor. Ele levou ela até o altar numa forma de rendição. Amados, rendição significa entregar o controle. Mas eu preciso te dizer, não é desistência. É entrega total aos planos de Deus. E Jesus nos ensina que o verdadeiro poder está em confiar quando tudo parece inseguro. Neste momento, eu quero convidar você a, enquanto ouve a minha voz, feche os seus olhos. Pense na sua dor mais recente ou mais profunda. O que você sentiu nos últimos dias, ou quem sabe está sentindo agora enquanto me escuta? E agora diga com fé: Jesus, eu entrego essa dor em tuas mãos. Eu confio no teu cuidado. Jesus, eu sei que o Senhor tem um melhor plano para mim. Eu sei que os meus planos perto dos seus são pequenos. Amém? Confie no Senhor. E agora eu quero te apresentar os tipos de dor que o ser humano pode enfrentar. Isso mesmo. Quais os tipos de dor que eu e você podemos enfrentar? Nós enfrentamos ela em 5 dimensões. A dor emocional, uma dor espiritual, dor física, dor psicológica e dor relacional. Quando eu falo de dor emocional, eu estou falando que a nossa alma, ela sente ou poderá sentir a dor do abandono, da rejeição, da traição, a tristeza profunda. Como quando perdemos alguém ou somos traídos. Essa dor, ela mexe conosco. E muitas das vezes nós queremos ignorá-la. Mas também sentimos a dor espiritual. E como então descrevê-la? A dor espiritual talvez não saibamos identificar, mas é aquele momento em que sentimos-nos longe de Deus. É quando há um vazio interior dentro de nós. Ou então diante de uma crise de fé,
ou até mesmo quando enfrentamos culpa ou condenação. E quando eu falo de dor espiritual, nosso vazio, ele é preenchido pelo próprio Deus. Então eu te convido a sempre que você se sentir que a vida está sem sentido, ou perceber que a sua vida está sem sentido, você pode estar sim diante de uma dor espiritual. Você possa convidar Jesus e você possa dizer: Jesus, assuma esse lugar que está vazio, preencha ele, ocupa esse espaço dentro do meu ser. E talvez você que já tenha feito essa oração, e nós estamos sujeitos às crises de fé, momento em que nós sentimos que Deus não está nos ouvindo, ou que Deus não está respondendo. Nesses momentos a nossa fé ela pode ser abalada. Ela pode ser inclusive resultado de uma dor emocional. Mas não se deixe ser guiado pelos seus próprios sentimentos. Convide o Senhor para estar junto com você nesta caminhada. A terceira dimensão de dor que eu e você, como homem, podemos sentir é a dor física. Ela é perceptível como, Deus, quando tem uma doença presente, ou meio de uma fadiga, né, um cansaço mesmo do corpo, ou ainda dores ligadas ao estresse emocional que se materializa no nosso corpo. É muito comum, né, as doenças físicas estarem relacionadas a um tipo de dor emocional. Mas nós temos ainda a dor psicológica. A dor psicológica eu me refiro então à ansiedade, à depressão, ao medo e até mesmo traumas que ocorreram ao longo da sua vida. Nós temos ainda a dor relacional. Diz que você quer falar sobre dor relacional. Eu estou falando quando nós enfrentamos conflitos nos relacionamentos interpessoais. Eles já estão muito presentes nos conflitos familiares, de amizades rompidas, divórcios. Eu tenho certeza que todos nós, neste momento, passamos por algum tipo de dor, em alguma área dessas que eu acabei de falar. Portanto, o convite dessa mensagem hoje é: entregue a sua dor a Jesus. Renda-se entregando essa dor a Jesus, porque ele sim foi um homem de dor, ele sabe o que é o sofrimento. Amém? A segunda parte, então, falaremos sobre entregar o seu futuro. Por que você está me fazendo esse convite hoje, Dilce? Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por isso. Olhar para o futuro e não saber o que acontecerá de fato faz com que a nossa alma ela fique inquieta. Jesus, quando estava no Getsêmani, diante da certeza de que iria para a cruz, ele não sabia o que seria do seu futuro. Jesus precisou confiar sem ver o amanhã. Ele tinha a promessa, né, ali nos livros de profecia de que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Tamanha intimidade ele tinha com o Pai que certamente o Pai já tinha dito aquilo com muita clareza para ele. Mas, da mesma forma que o Pai falava com Jesus, ele fala comigo e com você hoje. Mas a pergunta que eu faço: e aí? Você está seguro quanto ao seu futuro? Você está segura quanto ao seu futuro ou você está preocupado? Você fica olhando e se perguntando o que será da sua vida amanhã? Como você estará? Se você estará saudável? Se você estará bem? Se você terá condições financeiras? Se os seus filhos serão filhos educados? Se seus filhos terão sucesso? Se o seu casamento resistirá a toda essa pressão que você está enfrentando hoje? Eu não sei quais que são as suas inquietações com relação ao seu futuro, mas algo eu posso te garantir.
O Senhor, Ele é o próprio futuro. Ele tem esse controle em suas mãos. Ele sabe melhor do que qualquer pessoa o que será do seu e do meu amanhã. Ele é a única pessoa que pode nos responder o que será do nosso amanhã. Então, Jesus, quando enfrentou o Getsemane, ali, ele também tinha essa inquietação. Mas Lucas 23:46 diz que ele falou ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Será que hoje você pode dizer isso a ele? Será que hoje você pode dizer a Jesus e falar assim: Jesus, Jesus, hoje eu entrego os meus filhos, hoje eu entrego o futuro dos meus filhos, hoje eu entrego o meu casamento, hoje eu entrego a minha vida profissional, Jesus. Jesus, Tu és o Senhor dos tempos. Jesus, antes que o mundo fosse, o Senhor já era. E o Senhor continua sendo e o Senhor continuará sendo. Eu confio no Senhor. Hebreus 4:15 diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus sabe o que é ser homem. Jesus sabe o que é esse tipo de inquietude. Jesus é o padrão. Por quê? Porque Jesus, como homem, foi até a cruz, sem saber como seria depois, sem saber como seria esse processo de ressurreição. Ele não tinha garantias humanas, mas tinha uma convicção no seu espírito de que tudo aconteceria conforme a vontade do Pai. Ele confiou no Pai. Às vezes o que nos impede de nos rendermos é o medo do amanhã. Mas eu te faço um convite, agora mesmo. Diga para o seu amanhã: amanhã eu sei que você está nas mãos do meu Deus, do meu Pai, daquele que me conhece e daquele que tem o controle das estações em suas mãos. O mesmo Deus que sustentou Jesus é o mesmo Deus que sustentará você também. Então, se você está preocupado com o seu amanhã, diga: feche seus olhos agora, no lugar onde você está, e diga assim comigo: Senhor, eu me rendo. Eu rendo meu futuro a Ti. Toma meus planos, minhas dúvidas e as minhas expectativas. Eu confio na Tua vontade. Amém? Renda-se como Jesus. Jesus não se rendeu porque era fraco. 2 razões por que Jesus se rendeu. A primeira, ele se rendeu porque era forte o suficiente para confiar. Eu sei, o mundo hoje diz que é loucura. O mundo ensina você sobre merecimento. O mundo ensina, e até a sua própria vida foi assim. Você foi ensinado desde pequeno que você precisava fazer para merecer, para receber. E eu sei que tudo isso mexe com você, porque Jesus não é assim. Jesus não espera você merecer para Ele te entregar. Pelo contrário, Ele se entregou sem saber, sem te ver hoje. Quando Jesus se entregou, você e eu não existíamos. Mas Ele já sabia, diante da sua onisciência, de que eu e você recorreríamos a Ele. Por isso que Ele se entregou completamente. Portanto, não é merecimento, é graça, é favor imerecido da parte do Senhor para mim e para você. Por que Jesus se rendeu disso? A segunda razão, Ele nos ensinou que o verdadeiro governo de Deus começa quando abrimos mão do nosso.
Rendição não é o fim da força, é o início do governo de Deus. Você pode repetir isso? Rendição não é o fim da força, é o início do governo de Deus. Amém? Renda-se totalmente ao Senhor. Mas como humanos, nesse processo de rendição, você pode ter certeza, a sua alma, ela vai gritar. Dilce, o que é alma? Nós somos um ser trino. Então, a nossa composição é corpo, alma e espírito. Nós temos Quando nós falamos, então, de alma, nós estamos falando de emoções, nós estamos falando da parte racional, nós estamos falando de sentimento. Então, por que nós devemos conversar com a nossa alma? O mundo hoje, ele fala tanto de empatia. Mas a empatia, ela começa comigo. Antes de ser empático com o outro, eu preciso ser empática comigo. Empatia é me envolver, é realmente me conectar com o interior do outro. Isso quando eu me refiro ao outro. Karl Marx, ele fala em seu livro Tornando-se Pessoa a importância de sermos empáticos, principalmente conosco. Por isso é que eu te convido hoje a fazer essa conversa com a sua alma. A sua alma, ela grita dentro de você. Como eu te disse, eu não tenho dúvida de que hoje você tem algum tipo de dor. Ninguém na face da terra, nesse exato momento, pode dizer eu não tenho nenhum tipo de dor. Seja ela uma dor física, emocional, relacional, espiritual ou psicológica. Eu falo de dor na alma quando eu estou falando daquela parte sua que sente tudo profundamente. E às vezes ela só precisa o quê? Ser ouvida. Acolher sua alma é um ato de sabedoria e de empatia com você mesma. É importante fazer isso. E eu vou te dar 3 razões pelas quais você precisa fazer isso. Primeiro, você é a pessoa mais habilitada para conversar com a sua alma. Só você sabe o que sua alma está ouvindo, o que ela está sentindo de verdade. Por mais que você tente contar a alguém, relatar a alguém, dificilmente você conseguirá. Ah, minha alma, você pode dizer para ela, eu te entendo. Ah, minha alma, eu sei que você está sofrendo. E a segunda razão pela qual você deve conversar com a sua alma, escutar a sua alma, é que a falta de escuta adoece. Se você não escuta a sua alma, o seu corpo vai gritar por meio de sintomas. Quantas vezes nós vemos pessoas com uma doença física oriunda de uma alma que está gritando, de uma alma que está doente? A terceira razão, ela precisa de direção. A sua alma precisa de direção. A dor desorienta. A sua alma não vê o futuro. Por isso você se sente tão perdido. Por isso você sente nessa confusão. Mas eu quero te dizer, sempre haverá amanhã, enquanto houver mundo. Eu e você não seremos as primeiras pessoas do universo a conversar com a nossa alma. Não. Sabe com quem eu aprendi a conversar com a minha alma? Com o rei Davi. Mas antes mesmo dele ser rei, ele já conversava. Mas houve um momento na vida de Davi em especial, quando ele foge do seu filho Absalão, porque ele estava perseguindo.
ele para e ele fala: por que estás abatido, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Salmos 42, versículo 5. Naquele momento em que Davi sentiu uma dor tão grande, que era saber que o seu próprio filho estava ali perseguindo, Davi tem a sua alma agitada. Ele tinha perdido o palácio, ele tinha perdido a coroa, ele já não tinha mais nada, ele estava desorientado. E ele resolve então acolher a sua alma. E ele diz a ela: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Dizer à sua alma que ela precisa confiar em Deus. Diga a ela: espere em Deus. Espere naquele que vê, naquele que sente, naquele que cuida. Ah, como o Senhor cuida. Eu quero hoje acalmar o seu coração e dizer a você: entregue a sua dor, entregue o seu futuro nas mãos daquele que tem o controle, daquele que sabe do amanhã. E você precisa dizer isso à sua alma: minha alma, descansa em Deus. Eu sei que você deve estar aí, talvez nesse momento já até chorando e dizendo: Dilce, mas eu não dou conta. Tem tanta dor que eu vou começar a chorar. Sabe, um dos maiores atos de falha que cometemos é quando nós ignoramos os nossos sentimentos. Sabe por quê? Para mostrar que somos fortes. Eu conheço tantas pessoas à minha volta que muitas das vezes há um vulcão dentro dela em erupção, mas ela está olhando para todos e dizendo: vai tudo bem. Eu sei que nós precisamos dizer vai tudo bem para quem não está aliançado conosco, para quem não irá contribuir com o nosso processo de cura, mas não para nós, não para a nossa liderança, não para aqueles que estão aliançados conosco e estão dispostos a segurar a nossa mão e nos conduzir a um lugar de cura. Quando choramos, nós liberamos, por meio da lágrima, um neurotransmissor, uma substância chamada encefalina. A encefalina ela está presente na região encefálica, mas quando nós estamos chorando, essa substância, há um percentual da presença dela dentro da lágrima. E sabe qual que é a principal função dela? Te acalmar. Ela tem esse poder. O efeito dela, a liberação dela faz com que nós acalmemos. Eu tenho certeza que em dado momento da sua vida você já sentiu tanta dor que você chorou e dormiu. E quando acordou, era um novo tempo. A encefalina, ela tem essa função de anestesiar a nossa dor. E talvez seja exatamente o que você está precisando nesse exato momento. Tire um tempo, escute, converse com a sua alma. Ela precisa de você e de Deus. Aquele momento de Getsêmani, Jesus estava ali conversando com o Pai, mas também conversando com a sua alma. O mundo nos ensina a ser forte. O mundo nos ensina a ignorar a nossa dor. Mas eu quero te dizer algo. Eu quero destacar neste dia. Não faça da sua dor um lixo que você joga para os lugares escusos da sua vida. Não. Que você possa acolher a sua alma. A sua alma precisa disso. Mas ao mesmo tempo que você acolher ela, você leve ela à presença do Senhor e diga: Pai, aqui eu entrego esta dor. Aqui eu entrego o meu futuro. Pai, eu confio em Ti.
Eu sei que eu estou segura em teus braços. Amém. Que esta palavra, no dia de hoje, seja um calmante, uma porção do céu, um calmante para a sua alma, mas uma porção dos céus para tocar no seu espírito e para trazer um tempo novo sobre a sua vida. Deus te abençoe.